Fala, senhoras e senhores, boa tarde, já são 12h35 e eu tô gravando aqui agora porque eu tava no meu outro par de BPJPY trabalhando. E eu gravei uma entrada lá para uma aula. Mas vamos ver aqui nosso Bitcoin, o que está acontecendo? Interessante, hein, senhores? Interessante, tivemos movimento. E aí, o que deu de movimento? Qual foi a lógica de ontem? O que a gente tinha colocado na análise ontem? Momentos importantes, rejeição. Ó, isso aqui eu botei há 14 horas atrás. Vamos ver? Certo? Não sei o que dizer, senhores. Não tenho o que dizer, na verdade. Esses dois suportes iguais aqui também chamam muita atenção novamente de estar tentando, mas não consegue, estar batendo nas barreiras. Então, vamos fazer a seguinte leitura. Caso ele esteja numa rejeição disso, realmente desse leve aqui, quando a gente vê ele aqui é qual? Volta a ser o 34.700. Caso ele esteja rejeitando isso e já está há vários tempos não conseguindo, a gente começa a falar o quê? Pô, se o preço tenta e não vai, qual que é a próxima lógica que a gente tem, né? Ele começar a procurar o próximo lado. É o que ele está tentando fazer no momento. Só que aí ele se depara o quê? Com um próximo leve que a gente vai ter nesta região aqui dos seus 34.028, né? 34 flat. Então, senhores, fica a cargo de vocês. Eu vou deixar este level aqui do 34 de amarelo, certo? Para quem queira pensar já algum play abaixo dele, eu acho arriscado, certo? Igual também que a gente pode deixar de amarelo aqui esse level de cima dos 34. Então, senhores, né? Isso aqui era antes do fechamento do dia, abaixo do 34.028, né? 34 flat que eu chamei. Para quem quis pensar uma possibilidade, que level era este aqui? Só pegar minha caneta que eu não sei que vocês veem, o 34 e tal, que era este level aqui. E aí, quando a gente volta para o dia de hoje, como é que eu saio desse negócio aqui? A gente vê que aquele level, que era este daqui, foi realmente rompido no fechamento, né? E aí, senhores, para quem quiser se arriscar no play, é o play do caverna? Tem nem que dizer, né? Mas aqui houve um bouncezinho, alguma coisa abaixo dele. Quem é que se ligou nisso aqui? É arriscado? É arriscado. Mas vamos ver o que aconteceu abaixo do amarelo. Do amarelo, M30, M15. M15 a gente consegue ver bem esse movimentozinho, né? Só para vocês entenderem o que é, o que pode ser, o que pode, né? Enfim, qual que era o play aqui abaixo do 34,28 aqui? Que movimento que ele fez? Que eu falo para os senhores, entendam movimento, estrutura, né? Então, ó, é esse play aqui. Como é que a gente enxerga lá o que ele fez? Como é que a Cavernão fala sempre em estrutura? Cadê minha caneta? Você tem uma zona de acumulação, ela cria um level para você, certo? Essa foi a quebra, esse foi, esse candle foi a quebra, esse foi o reteste, né? Quebra, reteste e continuação. Beleza? Certo? É exatamente isso. Mas, pô, senhores, em M15, né? O que vocês poderiam pensar aqui, uma possibilidade, quando a gente volta os levels aqui para poder entender? Esse seria o teu bonde, que foi o fechamento DH4, confere? A gente vem para H4 aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Esse foi o fechamento de H4, fechou abaixo do 34,028, 34 flat, certo? E esse daqui acaba sendo o bouncezinho dele, que a gente viu lá em M15, certo? Mas aí, pessoal, vocês vão entrar nessa operação? É assim que vocês entram? Como é que é a estratégia de vocês? Botar stop loss aonde? Lógico, para day trade, né, pessoal? Eu sou day trade. Tá entendendo? Se vocês forem entrar na concepção de que, este H4 fechou abaixo desse level, que é o famoso, botou a cabecinha para dentro, qual que é a lógica? Vim buscar o outro level, né? Se vocês forem pensar nisso, nessa estrutura, que é a que eu uso exatamente, só que eu quero o quê? Movimento fluido. Essa é a diferença. Eu não quero esse movimentozinho aqui. Isso aqui requer muita experiência, muita confiança, né?
Mas o quê? A gente já está começando a evoluir aqui. Então é isso que eu começo a enxergar. Como eu poderia ter pego esta possibilidade aqui, acreditando nesse movimento, né? Eu gosto de pegar o quê? Vocês sabem, na quebra, no reteste para continuação, eu gosto de fazer uma, né? Tipo, fosse uma entrada mais ou menos, deixa eu esticar para vocês entenderem, seria mais ou menos nessa área, nesta quebra, reteste, continuação, né? Só que não me dá, cara. M15, eu não vou puxar para M5, M1 fazendo uma loucura dessa. O spread nem deixa, cara, da minha conta, das corretoras, tá entendendo? Então eu preciso de movimento maior, mais fluido. Mas isso aqui poderia? Poderia. Qual que seria o play aqui, mais ou menos, a ideia? Vamos ver se funcionaria? Deixa eu tirar aqui o zoom, porque senão fica muito ruim para enxergar. Nem eu consigo. Mas vamos pensar. Se você quer, se você tem esse topo, que ele criou um topo, certo? Fez o reteste e a continuação, caso você consiga segurar isso daqui, ó, e querer entrar nesse topo, só que é o topo da microestrutura, eu faço muito essas entradas. Aonde seria a história do bonde aqui de vocês? Esse rapaz seria o bonde, né? Que foi o quê? A quebra de novo, reteste e a continuação. Então, nesse rompimento aqui, usando o stop loss aqui, ou abaixo desse pavio, poderia ser um play arriscado, arriscado. Eu entro assim no GBP-JPY? Sim, entro, porque no GBP-JPY eu tenho muita experiência nele. No Bitcoin eu não tenho, certo? Mas vamos pensar, no rompimento desse que foi o nosso bonde, né, que fechou para o nosso lado aqui, seria uma entrada aqui, um stop loss poderia ser no final do bonde, né, que é o bonde que a gente entrou. M15, puta medo, assim, eu não consigo entrar nisso aqui, ainda não tenho essa experiência, tá? Né, não tenho essa experiência, não entro nisso, mas existe esse play, essa possibilidade, você querer até o próximo, né, o próximo alvo, enfim. Ou, se quisesse segurar, aí a estrutura é com vocês, né, gente? Ou, enfim, quem quiser segurar mais, ou tá segurando, aí é com vocês, tá ok? Mas existiu essa possibilidade? Sim, existiu, né? Tem esse play de pegar isso daqui, porém, não é o play que o Caverna gosta. O que o Caverna gosta, então? Gente, a mesma coisa que eu falei no outro vídeo. Eu tenho isso lá. Vamos lá ver? Então, peraí. Só botar uma pausa para mim também. Então, senhores, para quem vê vídeo longo, vou botar aqui e vou editar isso aqui, na verdade. Não, vou colocar uma nova aqui, ó. Aos 21h35, 21h35, o que estou imaginando, querendo, imaginando. O que eu gostaria. Pronto, o que eu gostaria. Não sei se vai acontecer, se vai dar do jeito que eu quero. Aí é a minha estratégia, né? Vocês têm que entender, mas o que é o que eu gostaria, certo? Então, o que eu gostaria é isso aqui, ó. E para vendas aqui, abaixo do 34, torço um pouco o nariz por causa desses pavis. Abaixo do 33, 338, cara, vejo pouco chão, né? O que eu gostaria aqui, cara? Uma estrutura maior, algo assim, algo mais estrutural, sabe? Um fundo maior, que ele volte para alguma rejeição. Mas enfim, senhores, isso aqui... Olha esse desenho. Vamos desenhar exatamente isso aqui? Fazer aquela brincadeirinha, né? Eu tenho aqui o level do 32.800, né? Eu vou deixar aqui o 34. É só para me localizar mesmo, para a gente montar a mesma história. Isso aqui faz sentido, senhores, tá? Então eu queria o quê? Um fundo, né? Mais baixo, alguma possível estrutura por uma continuação e ninguém sabe aonde vai ser isso aqui, certo? Que fosse abaixo deste level, que é este vermelho tracejado aqui, tá ok? Aqui é o branco, deixa eu deixar só de branco aqui, ó, para a gente alinhar essa mesma história lá. Então, se eu pegar essa mesma ideia que eu estava falando lá, será que ainda está no play ela ou não? Lá eu estou olhando o que? H4, né? Então vamos deixar em H4. Qual que era a... Não, H4 ou... exatamente, H4. Então eu estou nesta visão aqui, ó. Querendo o quê? Ih, ao contrário, tem que fechar.
Olha só que interessante, senhores. A ideia. Essa porque estão batendo na minha porta aqui, a minha pretinha. Senhores, a ideia, a lógica, né? A possibilidade. Tem que abrir a porta aqui, senão vão abrir um buraco na minha porta aqui. Peraí, minha peludinha. Então, senhores, eu espero isso. Espero, porque a gente tem que sempre esperar alguma coisa. Eu acredito nisso? Cara, como é que eu vou dizer? Isso aqui, estruturalmente falando, faz sentido. É o meu play, é a lógica como eu trabalho, tá entendendo? Vai acontecer? Cara, isso nem Jesus Cristo sabe, não tem quem saiba disso, tá ok? A gente tem que começar a entender. E aonde que vai ser o reteste? Perguntas que você tem. Pode falhar? Lógico, senhores. Lógico. Isso aqui pode, né, começar a fazer o quê? Vir para cá e depois continuar a estrutura de aula. Tudo pode acontecer. O que cabe aqui a vocês é o quê? Gerenciamento de risco. Isso que eu tento colocar para vocês. É acreditar, isso aí sempre vai ter que ter, acreditar. Entenda, senhores. Ninguém, não existe nada, nenhuma prova, nenhum indicador, não existe nada no mundo que vá ter uma entrada 100% perfeita. Existe probabilidade, existe você ter confiança, você acreditar, você fazer sentido esse movimento, algo que você já viu acontecer. Este é o meu maior problema no Bitcoin. Eu tenho muito pouco tempo de tela com o Bitcoin, certo? No GBP JPY, o qual eu estava até agora trabalhando lá, eu tenho 2 anos de tela lá. No Bitcoin, eu estou aprendendo junto com os senhores, por isso que eu gravo vídeos longos, eu deixo para mim, na verdade, as minhas ideias, tá entendendo? O que eu, enfim, o meu estudo. Então, quem quiser acompanhar, entender, entenda. Senhores, eu tenho muito medo de vocês fazerem entradas ou a louca, assim, nos leves a leves, sem ter estrutura, gerenciamento, perderem dinheiro e depois vir botar a culpa em... Não é culpa em mim, sabe? É descredibilidade. Enfim, senhores, eu tenho medo de vocês perderem dinheiro por causa que eu posso induzir vocês a alguma coisa. Não é o meu objetivo, eu não estou aqui para isso, certo? Eu estou aqui para aprender. Eu falo que eu não tenho experiência no Bitcoin. Então, se vocês quiserem sair apertando o botão torto direito com vocês, é com vocês, beleza? Então, estou esperando isso? Estou esperando. Me deu o que eu queria, uma quebra abaixo desse level aqui, que a gente fala mais safe? Deu. O que ele está fazendo agora? Rejeição a esse level. A gente está aqui, ó, desde que começou o vídeo, ele está nessa briga com esse level aqui, beleza? O que eu quero? Eu quero estrutura. O que eu acredito? Eu acredito ainda numa possibilidade maior. Não é que eu acredito. Eu acredito que daqui ele já pode sair, daqui ele pode vir para cá, eu acredito em tudo. Mas o que eu gostaria? Tenta entender a diferença. Caso ele me dê algo que eu gostaria, que eu falo, cara, olha, eu tô falando isso, né? E ele me deu. Cara, aí sabe aquele momento que eu vou pro meu gerenciamento de risco, que é o quê? É já está previsto quanto que eu vou perder ali, já vou aceitar aquilo, porque é o que eu faço todo santo dia, porque eu já tenho essa experiência, tá entendendo? Então, se isso acontecer da maneira que eu gostaria, eu vou falar assim, tá falando. Que seria o quê? Uma reação. Qual? A este level, a essa zona em geral. Eu não sei qual. Ele pode vir até aqui se ele quiser. Na verdade, ele pode vir e não parar. Vocês conseguem entender isso? Mas tem possibilidade ainda dele vir reagir aqui? Eu acredito. Eu gostaria, certo? Que ele me desse uma reação legal aqui. Teria mais uma confiança? Sim. Qual play? Este play daqui até aqui. Possivelmente estender ele mais um pouco. Tá ok? Pode vir aqui? Pode. Tem possibilidade? Cara, como eu disse, até essa zona, na verdade toda essa zona, tenta entender. Ele pode fazer reteste aqui, aqui ou aqui onde ele saiu. Como a gente vai saber isso? Estruturalmente, tem que te dar as confianças que você quer. O que eu falo é o bonde, é reação a um level. Igual que ele está reagindo aqui, ó. Se isso aqui ficar nesse H4 aqui me mostrando muito que ele não quer entrar para dentro aqui, eu posso pensar numa possibilidade. Só que eu acho pequeno esse pedaço. Tá entendendo? Eu volto a dizer, caso ele me dê fluidez maior, sei lá onde que ele vai dar, se é que ele vai dar, né? Lembrando, senhores, a qualquer momento, quando ele rompe, entra para dentro de um level, ele pode simplesmente fazer isso e não passar de volta do próximo level. Né? Então tem que ficar sempre esperto com isso. Se ele vir para cá, vocês vão ter que ver que tem esse level na volta. Sempre essa mesma história, os levels não saem. Mas a gente entende o quê? Caso ele dê uma fluidez de movimento aqui, né? Ele vai estar
tipo criando barreiras aqui para essa possibilidade daqui, aqui ou quem sabe aqui, tá? Lembrando, senhores, a qualquer momento ele pode voltar, rebrigar com os levels, caso ele não crie novos levels aqui. Tá ok, senhores? Deixando bem explicado tudo aí, o que pode acontecer. E lógico, enfim, galera, tudo pode acontecer, você tem que estar em mente, você tem que estar preparado sempre para tudo. Do nada você pode disparar para cima ou para baixo. E aí nem Deus sabe, nem Jesus, é quando alguma instituição, alguém quiser entrar pesado, cara, e mover o mercado. Beleza? Tô no play ainda, tá acontecendo o que eu gostaria, né? Mas vamos dar mais uma analisada aqui geral, tentando ver o que a gente enxerga mais aqui nos outros time frames. Diário. A gente já sabe que diário tá o quê? Tá uma estrutura legal. Agora a gente começa a enxergar mais, né? Facilita o quê? Topos, topos e topos mais baixos, né? Quebrou uma estrutura, quebrou essa estrutura diária e quebrou essa estrutura diária. Esta vela quebrou, mas ela ainda não fechou. Então, coisas mais seguras, gente. Se você está olhando este movimento maior, vamos pensar que a gente tem um alvo aqui, olhando no diário. Isso aqui, quem faz isso aqui mais, é swing, e é legal. Eu misturo um pouco de swing com day trade no Bitcoin, porque swing dá mais confirmação, são velas diárias que você espera fechar. Então, tenta entender essa lógica aqui. Você tem esse level, certo? Vamos pensar, caso esse dia feche aqui, abaixo dele, você já começa a olhar uma estrutura maior, uma possibilidade maior. Do que? Do mesmo micro movimento aqui, que vai coincidir com o movimento que eu estou esperando, que eu gostaria. Vamos imaginar que esse diário fecha aqui onde ele está agora, certo? O que eu espero depois? Uma vela, que seria o retest, uma possível continuação. Meu primeiro alvo aqui, tipo segundo alvo, terceiro alvo, olhando nessa visão macro, diária, dia, tá ok? Então vocês entendem como toda essa mistureba de informação vai nos ajudar a dar mais uma possível confiança? Né? Então, se a gente está no diário esperando isso, é interessante pensar a possibilidade de esperar esse diário fechar. Lógico, né? Ele pode já fechar aqui, mas ninguém sabe. Se fechar, fechou. Esperem uma coisa que vocês dê confiança para vocês e execute. A regra é mais ou menos essa. Você tem que ter confiança, já tem que ter visto coisas que eu procuro para mim, tá entendendo? Esse vídeo é longo porque é um movimento super importante. É uma hora que eu tô tendo que ter decisão braba para mim, que enfim. Então eu fico muito preocupado com esse negócio de horário de YouTube. Isso aí tá me enchendo o saco pra caramba, pra falar a verdade. Aí nego foi pedindo vídeo curto e aquela coisa toda, e não, enfim, gente. Não sou youtuber, tá? Olha só esse leve azul que interessante, quando a gente vê na história, na estrutura do diário. A gente não acabou de falar que seria alguma coisa por aqui, né? Quando a gente vê esse por aqui, a gente puxa os leves que a gente já tem. Qual que tá nessa altura? É esse azul aqui. Eu vou mudar só a cor dele, só pra gente visualizar. Vou botar ele aqui, ó, de amarelo. Não, amarelo a gente já tem, né? Eu vou botar ele de roxinho. É roxo é reteste, mas tá ok. A gente vai se entender lá dentro. Eu vou botar ele de roxo. É o único que tem. O que eu vou fazer? Eu vou esticar ele para cá, ó. Botar como se fosse como que a gente queria no diário. E lá dentro eu vou ajustar ele, tá? Vou tirar esse negócio aqui para não ficar atrapalhando a nossa cara. Então, a ideia, olhando no diário, é isso. É diário fechar e o possível reteste aqui, né? Aí quando a gente muda lá para H4, como é que a gente vai ver ele? É esse level aqui, ó, né? Então, o que eu faço para ele, para ajustar ele? Eu boto ele para cá. Então, era aquele azul que estava agora há pouco. Ele faz muito sentido. Mas aí vocês já viram que no diário, que interessante, acaba sendo esta região, ele acaba ficando um pouquinho mais abaixo aqui. Então, você entende? Porque tudo pode ser região, que a gente espera, até aqui, possivelmente. Vamos ver no diário como é que fica esse level, o level amarelo lá, ó. Não foi retestado, né? Mas ele já fica como é que eu vou dizer? Olha por que não gostaria que viesse muito neste amarelo aqui. Se esse diário fechar assim, abaixo do roxo, que é o que a gente quer ali, né? Caso algum candle venha para cá, ele vai quebrar o quê? A mínima do diário anterior. E em uma estrutura, quando ela está acontecendo de alta ou de queda, a gente não quer muito que isso aconteça. O que é estrutura de alta ou de queda? Uma estrutura de alta é quando os dias estão sendo positivos. O que eles fazem? Eles respeitam as mínimas, né? E quebra as máximas. Ao contrário disso, seria o quê? Seria ele quebrar as mínimas e respeitar
as máximas. Então, não é legal você ter um fundo do diário acreditando que o movimento está fazendo candles assim. A gente quer que ele vá sempre respeitando o quê? Os fundos. Então, seria muito ligar um OPA se ele quebrar essa mínima desse diário. Então, o que a gente espera? O que seria mais confortável para toda essa congruência de tudo, juntar tudo isso aqui? Seria ele realmente não vir, olhando H4, não vir abaixo deste level amarelo. Porque esse aqui é o pavio do diário. Então, em toda essa lógica, a melhor região que seria essa daqui. Nossa, tudo isso? É, tudo isso, ninguém sabe. Né? Seria legal ver o quê? Pavis brigando possivelmente aqui, tentando, né, nessa região, brigando aqui, com esses pavis aqui, né? Respeitando essa mínima. Mas aqui, ver pavis aqui, ó, falando que não, eu estou tentando vir para cá, mas estou tomando porrada, não quero. Então a galera tá nessa vibe. Agora, se isso aqui vai ser devagar, vai ser rápido, se vai ser só um pavio, se ele vai encostar, ninguém sabe disso. Ninguém sabe disso. E como é que vocês vão fazer? A dica que eu dou, se o preço está vindo nesta direção para cá, tem muitas pessoas que só de tocar aqui já apertam o botão de venda. Isso é a maior roubada que tem, porque para mim, se ele está vindo nessa direção, o objetivo dele é continuar, até que alguma força oposta mude. Né? Que seria o quê? Venda, comprador. Gente, não precisa ficar falando isso, força compradora, força não sei o quê, é óbvio que é. Né? É óbvio. Entenderam? Então, toda a lógica, toda a coisa, ninguém sabe onde vai ser, mas o que eu espero? O que eu quero ver? Reação a essa zona, que me dê um bonde legal virado para o meu lado, e aí, quando eu tiver essa segunda confirmação, vamos pensar assim, alguma coisa parecida, eu vejo qual playzinho eu vou fazer aqui dentro. Tá ok? But a minha estrutura que eu quero ainda é algo desta estrutura. Beleza? Ninguém sabe aonde pode ser essa brincadeira. E aí só a experiência e o tempo vai nos dar, tá ok? Então fica aí os meus pensamentos, a minha lógica. Caso aconteça, né? A gente vê o que a gente pode fazer na hora, tá ok? Grande abraço, então. Gente, falei, né? Se ele começar a quebrar a estrutura para alta, né? Se ele começar a criar a estrutura e volta, respeita aqui e começa a quebrar a estrutura que ele está fazendo até lá, aí ele já quebrou a estrutura. Aí a gente já pode pensar, agora ele não tem nenhum topo criado. Entenderam esse movimento, né? Então, sempre muito ativado a todos os possíveis movimentos. Aí que eu falo, vocês têm que ver estrutura momento a momento. Ele tem um que aqui? Um fundo. O topo do movimento está onde? Está aqui. A gente quer o quê? Um novo topo para poder comprar o play, para ver se ele tem a possibilidade dele voltar para o fundo, tá? Então, se ele criar no meio desse caminho topo, aí ele volta, aí já cria, não completa o movimento e cria um fundo, e ele começar a voltar e arrebentar esse topo, já mudou a estrutura, novamente. Aí tem que ficar o tempo todo vendo a estrutura. Entendeu? Tudo lógico. Até lá eu posso gravar outro vídeo, não sei a velocidade disso aqui. Se for em H1, imagina. Ué, aconteceu, vai fazer o quê? Acelerou o mercado e foi contra. Beleza, senhores? Então, ó, H4 já fechando aqui para dentro. Interessante, não? H4. Da onde eu queria. Então, já consigo imaginar. Vocês vão querer operar contra a tendência? É com vocês, com o juízo de vocês. A gente tem um diário fechado baita negativo. Esse aqui tá grande. Aí, senhores, né? É semanal também, né? Como é que tá? Tá negativo. Aí vocês já querem pensar em compra? Bom, aí é com a estratégia de vocês, indicadores, sei lá o que está dizendo aí para vocês. Beleza? Minha ideia tá essa daí. Vídeozão longo para quem gosta de estudo e análises concretas, que eu tô aqui, quer queira ou não, apontando level a level, né? Difícil, né? Ver isso por aí. Mas, enfim, estou compartilhando os meus pensamentos com quem quer que queira. E riscos também, né, senhores? Tá ok? Forte abraço. Cavernão falou tudo que tinha para falar. E vamos ver cenas do próximo capítulo. Forte abraço. E eu vou depois ver se eu lanço um vídeo que eu fiz do GBPJPY. Mas é mais para estudo, então eu quero botar mais para meus alunos mesmo. Forte abraço, galera. Cavernão foi.